Minha irmã, meu irmão, a liturgia da Igreja nos alimenta cotidianamente com a palavra do Senhor e com a Eucaristia. Nessa etapa do tempo comum que estamos vivendo, se não forem dias de solenidade e festas, predominarão textos extraídos do livro do Êxodo, como fonte da primeira leitura. Lembre-se de que o livro do Êxodo é um dos textos centrais do Antigo Testamento, relatando a opressão do povo de Israel no Egito e sua libertação liderada por Moisés. Nele se relata a Páscoa dos Hebreus, a aliança de Deus com seu povo no Monte Sinai e os mandamentos para a vida na Terra Prometida. Faz muito bem para a espiritualidade cristã conhecer, meditar e rezar estes textos. Vamos percorrer o caminho do Êxodo, dispostos a crescer na fé e na confiança em Deus. Rezemos antes. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quiseste dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz dos povos. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos dessa história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então aproximaram-se, disse Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40, não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite, meu senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houvesse 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que meu senhor não se irrite, se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria.
Minha prezada irmã, meu prezado irmão, chegamos ao 17º domingo do tempo comum. Neste domingo, a primeira leitura é tomada do livro do Gênesis. O capítulo 18 do Gênesis insere-se no ciclo de narrativa sobre Abraão, figura patriarcal fundamental para as 3 religiões monoteístas. Depois da promessa do nascimento de Isaac, o texto segue com um episódio singular. Deus revela a Abraão sua intenção de verificar a gravidade do pecado de Sodoma e Gomorra. O trecho de 18, versículos 20 a 32, apresenta o diálogo entre Deus e Abraão como uma espécie de negociação intercessora que tem um forte valor teológico e pedagógico. Revela o caráter de Deus e o papel da oração intercessora na tradição bíblica. O versículo 20 introduz o juízo divino com base em um clamor que sobe a Deus, expressão recorrente para indicar a injustiça que exige intervenção. A expressão hebraica, seu pecado é muito grave, enfatiza a ruptura da ordem moral. Deus desce para ver, linguagem antropomórfica, que ressalta a sua justiça. Ele não age por ouvir boatos, mas com discernimento. A partir do versículo 23, inicia-se uma notável sequência de súplicas por parte de Abraão. O patriarca assume o papel de intercessor, propondo sucessivas reduções no número de justos necessários para que a cidade seja poupada. Essa barganha sagrada destaca a compaixão de Abraão e a paciência de Deus. O diálogo culmina com a promessa divina de poupar Sodoma por causa de apenas 10 justos, revelando um Deus que se inclina à misericórdia desde que haja um mínimo de justiça. Teologicamente, este trecho mostra a tensão entre justiça e misericórdia divina. Deus é justo, mas sua justiça é sempre temperada pela compaixão. A intercessão de Abraão revela que a oração tem poder diante de Deus, que os justos exercem influência positiva sobre a coletividade. O fato de Abraão parar em 10 sugere que a justiça de poucos pode salvar muitos. Ideia retomada na tradição profética e mais tarde na cristologia de Jesus como o justo por excelência. Este texto interpela a igreja de hoje a redescobrir a vocação intercessora. Como Abraão, os cristãos são chamados a rezar, não apenas por si mesmos, mas pelos outros, especialmente pelos pecadores e pelos que se encontram em risco. A misericórdia divina continua se manifestando em resposta à oração, perseverante e confiante. Em tempos marcados por injustiças, violência e exclusões, a comunidade cristã deve ser presença orante e atuante, acreditando que a fidelidade de poucos pode renovar o mundo. O diálogo entre Deus e Abraão também ensina que nenhuma realidade humana está fora do alcance da graça, desde que haja abertura à justiça e à conversão. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.